Com um gol decisivo do Nicolas no fim, Goiás evita uma sequência muito negativa, de derrotas aí na Série A do Campeonato Brasileiro, chega aos 38 pontos, um passo muito importante também para o primeiro objetivo, que é a permanência na primeira divisão. No vídeo de hoje quero fazer essas duas análises, tanto deste empate por 1-1 contra o Ceará lá na capital cearense, além disso, o que foi esse jogo, a tabela de classificação, os próximos jogos do Goiás e o que precisa fazer o time esmeraldino para sua permanência na Série A do futebol brasileiro. Quero conversar com vocês sobre esse assunto e pode deixar também a sua avaliação dessa atuação do Goiás na 30ª rodada da Série A, já encaminhando para as últimas partidas. Esse era o principal assunto que quero falar com vocês. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive hoje, voltando, com fone com a qualidade um pouquinho melhor, já que estava um pouco duvidosa nesses últimos vídeos aí. Então agora pelo menos dando para vocês me escutar um pouco melhor, aqui no YouTube do Goiás News. Então, peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e até mesmo esse vídeo saindo na manhã da quinta-feira, porque ontem eu fui no jogo do Cruzeiro, Cruzeiro e Ituano no Mineirão, até mesmo não assisti todo o segundo tempo, assisti ali alguns pequenos trechos ao vivo, depois obviamente consegui analisar um pouquinho mais de calma, mas por conta disso mesmo acabei não gravando o vídeo ainda ontem à noite, trazendo aqui na manhã ainda desta quinta-feira para vocês. Quero passar dois recadinhos importantes, o primeiro deles da Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você lucrar com jogos inclusive desta quinta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Boas partidas para o Goiás, inclusive ficar de olho, Teremos Palmeiras e Coritiba, a vitória do Palmeiras está pagando R$1,16 a cada real apostado. Além disso, América Mineiro e São Paulo, um empate nesse jogo, 2,48 a cada real apostado. Além de Avaí e Botafogo na ressacada, uma vitória aí do Botafogo fora está pagando 2,61, um empate 2,39 e uma vitória do Avaí 2,29. Além disso, outras diversas partidas na Conference League, na UEFA, Europa League também lá no futebol europeu. Eu estou deixando o link aqui embaixo para vocês conferirem. Assim também como da Alternative Bike Shop, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, que oferece para você bicicletas Aro 29 a partir de R$1.100, isso mesmo, uma baita promoção, muito boas as bicicletas lá da Alternative, inclusive vou estar deixando passar aqui para vocês. Está localizada no setor Mansões Paraíso, na Avenida J2, uma das principais ali em Aparecida de Goiânia. Vou estar deixando o link aqui embaixo para você pedir a sua, para você que mora em Aparecida, Goiânia, Senador Canedo, Trindade, pode conferir a Alternative Bike Shop, nossa apoiadora do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje, então, falando inicialmente do que foi essa partida, avaliação, inclusive, da postura, do elenco do Jair Ventura, e posteriormente volto a comentar sobre a situação da tabela, de classificação, onde o Goiás chega aos 38 pontos, dando um passo fundamental para a sua permanência na Série A. Inicialmente com as escalações, acho que foi a mais coerente do Jair Ventura, voltando com o Nicolas lá no ataque e deixando apenas um volante, no caso foi o Aurimir, do lado do Dieguinho. Até que o Goiás começou bem, gostei da postura, inclusive até ficando mais vezes com a posse de bola e tendo como principal trunfo, o Dieguinho com aquele escape dele voltando pelo lado direito do campo. Achei que ia funcionar mais vezes no jogo, mas no primeiro tempo, pelo que eu observei ali, apenas até uns 9, 10 minutos, aquela jogada mais individual do Dieguinho se sobressaiu, depois acabou ficando um pouco mais espaçada, não foi algo que aconteceu com uma certa frequência, não foi um padrão de jogo adotado pelo time. Além disso, uma finalização do Sávio, uma bola parada aos 9 minutos, fez uma boa defesa, ele segura o goleiro João Ricardo, além de uma cabeçada do Lucas Alter, na bola parada aos 11 minutos. Então o Goiás tentava uma chance aqui, ali até estava relativamente confortável dentro da partida, marcando bem aqueles lançamentos para o Mendonça, com o Maguinho lá no lado direito, as próprias escoradas do jogo. Então o Goiás tinha essas duas saídas, ou com o Dieguinho pelo lado direito, ou até mesmo aquela bola longa para procurar o Pedro Raul, que já vê a diferença muito clara, em relação dele do que foi, por exemplo, o Nicolas no jogo contra o Botafogo. Pedro Raul é muito mais forte, muito melhor tecnicamente para essas escoradas. Até o Goiás começar a meio que acostumar com o ritmo de jogo do Ceará, que até mesmo chegou com a cabeçada, se eu não me engano, foi do Jô, logo ali aos 23 minutos, se eu não me engano, uma belíssima defesa do Tadeu, na cabeçada, acho que uma das defesas mais bonitas. O Tadeu sempre faz grandes intervenções em jogos contra o Ceará lá no Castelão. Nesta última noite de quarta-feira não foi diferente. Logo aos 29 também teve uma boa escorada do Goiás, tentou dar uma resposta, Pedro Raul ali faz a parede e o Vinícius acaba chutando para cima aos 29 e aos 30 o chute do Guilherme Castilho, no travessão do goleiro Tadeu. Então nesses 3, 4 minutos, boas chances para os dois lados, mas o Goiás um pouco mais frouxo na marcação, tanto aérea, os dois zagueiros não conseguiu parar aquela cabeçada do jogo, que é muito bom nessa bola aérea, além da sobra do Guilherme Castilho, ninguém chegou, nem o Maguinho, nem o Aurimir, ou até mesmo o Marquinhos Gabriel, inclusive ele mesmo saiu logo em seguida, aos 34 minutos, inclusive o Jair Ventura
Aí está uma vantagem de você gravar o vídeo depois, né, que a partida acontece. Ele acabou falando que sentiu realmente o Marquinhos Gabriel, o que aconteceu, né, essa sua substituição ainda aos 34 minutos da primeira etapa, entrando o Luan Dias. O Goiás até que ficou ali mais ou menos, né, aquele jogo morno, típico aqui do futebol brasileiro. Teve uma boa jogada do Aurimir, que acabou arrancando, fazendo ali uma tabelinha, se não me engano, com o Vinícius, apareceu até dentro da grande área, acabou finalizando um pouco torto, mas até foi uma boa jogada do volante alviverde aos 43 minutos, né? Então, no primeiro tempo, até um jogo equilibrado, né, para os dois lados. Goiás ele sofreu um pouquinho na marcação, mais nas sobras de bola, até mesmo conseguiu dar algumas espetadas, mas nada de última hora, né? Teve até uma jogada da Belmonte, acabei lembrando aqui, que ele acaba desarmando, né, vai levando, e na hora de tocar para o Pedro Raul tenta uma finalização. Enfim, acho que essa volta dele, né, esse retorno, tentando logo fazer o seu gol e tirar um pouco do peso da consciência, né? Mas é um cara que vem fazendo uma boa Série A, sem dúvidas. Para o segundo tempo, o lateral esquerdo Sávio deixou o jogo, entrou o Hugo, inclusive o Jair Ventura na sua coletiva de imprensa disse que foi por conta da parte física mesmo, né? O Sávio acabou sentindo, acabou saindo e fez uma falta danada, né? Logo no primeiro gol, na minha opinião, se tivesse o Sávio ali, ele é aquele cara muito mais maluco, né? Ele iria ter tirado aquela bola, porque ele é muito bom para cortar as bolas de 3 dedos, né? Para dar aquela fatiada na bola e tirar. Acabou sobrando ali com o Mendonça. Não achei que o Dieguinho errou, ele que deu aquele bote, né? A bola acabou sobrando no meio da grande área. Nem o Tadeu também, acho que faltou perna, né? E nesse tipo de jogo eu vejo muitos torcedores falando: o Goiás reduziu o ritmo, o time não tá querendo jogar mais. A gente tem que imaginar que o Goiás tem a menor folha salarial da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente não tem nem elenco nem para jogar a Série A, na minha opinião. O Jair Ventura escolheu ali algumas baitas alternativas que acabaram dando certo, né? Vingando com esse elenco competitivo, mais no coletivo do que no individual. E quando tem essa sequência absurda de jogos, quarta, domingo, sábado, terça, isso daí machuca, mata qualquer tipo de competitividade, né, dos jogadores que entram ali, né? O Goiás não tem, como por exemplo o Ceará, de 15 ou até 16 jogadores dentro do elenco que pode substituir ali um ou outro que acaba ficando com a mesma característica. Eu diria que o Goiás tem no máximo, se a gente quiser forçar muito, 13 jogadores como titulares, entrando ali um Pedrinho para ser um 14º, porque de restante é muito inferior. Então acho completamente normal, compreensível essa queda de rendimento, e o Goiás ficou 6 partidas invictas, o que na minha opinião, para um time que voltou da Série B para a Série A, é quase inimaginável no começo de uma Série A do Brasileirão. Então o time já vem fazendo muito mais do que deveria até aqui, beleza, né, vem dessas sequências ruins, mas eu acho completamente compreensível essa queda de rendimento pela sequência de jogos e também pela condição do gramado lá no Castelão, né? Também não estava lá essas coisas, então acho completamente normal essa discrepância entre as atuações anteriormente, né, quando estava tendo um jogo só por semana, para agora, um ponto que a diretoria, caso permaneça aí na primeira divisão, que está se encaminhando, tem que pensar muito bem para o ano que vem. Então no segundo tempo, um jogo também que ficou tão morno, o Goiás começou a esboçar algum tipo de reação com uma expulsão ridícula, né, do Vina, é um tipo de jogador que se faz isso no Goiás, eu nunca mais queria ver ele jogando. O cara conseguiu ser expulso reclamando com o juiz em menos de 5 minutos, né? Algo assim inaceitável para um jogador profissional. Se fosse uma pelada ali do bairro, até a gente entende, né? Mas profissional, o Ceará nessa fase terrível com um elenco milionário, ele ainda conseguiu ser expulso reclamando com um escanteio a favor aos 3 minutos, né? Essa daí é pra gente observar assim e ver, né, para onde o futebol brasileiro não deve ir essa expulsão do Vinícius. E ele foi expulso, né, o Vina, né, no caso lá no Ceará, aos 13 minutos, e a partir dali o Goiás começou a esboçar um pouco mais de reação. Não foi uma grande partida, não foi que o Dadá pegou as bolas e cruzou dentro da área, ou até mesmo grandes jogadas individuais do Vinícius. Ele até teve um chute, né, uma finalização de fora da área, mas assim, não chegou a fazer uma grande atuação nem de um lado nem de outro, né? Teve até aquele chute do Vinícius para uma boa defesa do João Ricardo. O Goiás foi espetando ali a partir da entrada do Pedrinho, também jovem jogador que mais uma vez fez a diferença, né, para o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Acabou sendo fundamental também na busca deste empate. Então não foi uma grande partida, o Goiás mais pela insistência mesmo, colocou ali ainda o Nicolas na vaga do Dieguinho aos 21 minutos, né, o que certamente ajudou bastante para a concretização do gol, né, uma finalização do Felipe Bastos de fora da área para um chute do Nicolas, né? Até tentaram anular aquele gol, né? Mais de 10 minutos, inacreditável. Ainda bem que eu não estava assistindo naquele momento, senão eu ficaria muito chateado, né? Revoltado demais. Um lance tão simples aquele demorar 10 minutos, mas até que uma arbitragem ok do Vinícius Gonçalves, né? Até mais segunda partida que ele faz competente do Goiás nessa Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive as duas fora de casa, né? Contra o Atlético Mineiro e agora diante o Ceará. Então, no geral, assim, não foi uma grande partida do Goiás. Acho que o Ceará até jogou um pouco melhor, mas no contexto geral, o Goiás é um elenco mais fragilizado.
organizado, né? No segundo tempo investiu bastante nas bolas nas laterais, colocando os jogadores na referência lá na grande área e pelo menos tentando cruzar, algo que não aconteceu praticamente nenhuma vez quando adotou essa mesma estratégia, né, para o jogo contra o Fortaleza. Então acabou fazendo gol na sua insistência. O Nicolas também, que é sempre esse cara mais assudo, né, acabou finalizando muito bem para marcar aí o seu quarto gol nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Então, no geral, um resultado bom para o Goiás, não vejo de outra forma, pelas circunstâncias do jogo, até mesmo do empate fora de casa. Você vindo de 2 derrotas consecutivas na Serrinha, acaba amargando um pouco mais, mas se tivesse feito pelo menos a sua parte ali dentro de casa, já poderia estar hoje ali na casa dos 40 pontos, né? O que fatalmente irá já ser o suficiente para permanecer na Série A. No geral, como eu falei para vocês, uma atuação fraca, compreensível pela falta de elenco, pela sequência absurda também de jogos seguidos, né, nessa Série A do futebol brasileiro. Agora a gente vai ter o Internacional e um jogo que eu acho até um pouco melhor para o Goiás, se a gente olhar o horário, pode até assustar um pouco, porque o Goiás tem uma zica enorme, né, nesses jogos 11 horas da manhã, mas se todo mundo já tá vindo cansado e vai ser um jogo 11 horas que é ruim para todo mundo, melhor para o time mandante, que é bem melhor, né, tecnicamente, com o seu orçamento jogando frente à sua torcida, que é no caso do Internacional. Então eu vejo o Goiás até com mais chances de ter um azarão nesses jogos às 11 horas da manhã do que ao contrário, né? Vamos torcer para que o time esteja motivado também nesse jogo, que certamente vai ser muito complicado lá em Porto Alegre. Mas pelo menos faz a sua parte, permanece ali até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? A 8 pontos do primeiro time dentro do Z4. Acho que o Avaí vai ganhar do Botafogo, né? Nessa noite ainda, então a tendência é que soba para 31, o que não é nada desesperador. O Goiás ainda ficaria 7 pontos à frente do primeiro time dentro da zona. O Coritiba, que tem 31, também enfrenta o Palmeiras hoje no Allianz Parque, né? Muito difícil arrancar um ponto desse Palmeiras lá em São Paulo. Então a tendência é que fique ali pelo menos a 30 a 31. Vamos torcer para que seja 30, né? O empate entre Avaí e Botafogo. Mas o Avaí é muito danadinho, né? Em jogos na ressacada. Então, até uma tabela normal, compreensível. Até mesmo fiz algumas projeções aqui para os próximos jogos. A tendência é que o primeiro time, seguindo essa linha de raciocínio, né? Hoje o Cuiabá tem um aproveitamento de 33% dos seus pontos em todo o campeonato. E é algo que eu já venho batendo na tecla desde lá da 12ª rodada. Já venho analisando essas porcentagens e a sequência de jogos. O Cuiabá, a tendência é que ele termine o campeonato seguindo essa mesma linha com 38 a 39, 40 pontos. Então a tendência é que o primeiro time dentro da zona tenha ali no máximo estourando mesmo 41, não vejo mais do que isso de jeito nenhum, né? Vai ser um campeonato até mesmo parecido com o que foi aquele lá de 2019, quando o Cruzeiro conseguiu cair com 36 pontos, né? Algo inacreditável um time desse tamanho fazer 36 pontos, né? Então a tendência é que o Goiás com mais uma vitória já escape. Eu não acho muito bom fazer esse tipo de conta, mas assim, para até tranquilizar a gente, né, vindo dessa sequência de 4 jogos, 4 não, né, são 5 sem vitória, né, no caso empatou com o Flamengo, Bragantino, agora os 2 últimos, né, então 5 jogos sem vitórias na Série A, mas nada desesperador ainda. O Goiás vai ter o América Mineiro em casa, vai ter o Juventude, volto a dizer, o futebol não é óbvio assim, né, mas pelo menos jogos mais acessíveis, que praticamente ali uma vitória e um empate já pode deixar o Goiás bem tranquilo na sua situação da Série A. Ainda permanece com o Ceará, lá com os 32 pontos, né, deixando o adversário direto distante. Em relação até mesmo à vaga em Copa Sul-Americana, a tendência é que até o 14º se classifique com mais ou menos essa mesma faixa de pontuação, entre 42, 43 pontos, provavelmente o time ali que já vai estar em 15º, 14º, 45, eu acho que já é uma pontuação bem ok para o Goiás buscar essa sua classificação na Sul-Americana, que não faz diferença, algo que eu acho errado também, né? Você ficar em nono para o time que fica em 14º, 15º é a mesma condição. Então o Goiás tem que se apegar, né, essas suas pontuações e tentar chegar nisso o mais rápido possível. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que não tivemos nenhum jogador suspenso, né, para esse jogo contra o Internacional, então pelo menos mais um jogo completo dos seus jogadores. Volto a dizer, né, compreensível também nessa sequência maluca da CBF, mas depois que entrar em campo contra o Internacional, aí sim uma semana mais tranquila. O jogo às 11 horas da manhã pode cansar mais, mas tem um domingão ainda para descansar. Os jogadores só se representando, né, na terça-feira, e aí sim, né, o jogo contra o Corinthians todo reserva, já que eles estarão no meio dos jogos da Copa do Brasil. Dá para o Goiás também buscar essa vitória na Serrinha, essa partida que acontece no sábado. Então, tendo essa sequência de treinamentos, acho que o elenco, né, alviverde pode sim buscar uma melhora. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, sua avaliação, né, as mudanças para esses próximos jogos contra o Internacional e o Ceará. Na minha opinião, assim, os melhores do jogo, né, colocaria ali o Tadeu. Gostei também da atuação, difícil, né, difícil a gente cravar um cara que foi até bem. Acho que o Pedro Raul brigou e tudo, mas no geral bem abaixo, né, o que foi o Goiás. E o Nicolas certamente sendo decisivo, né. Acho que o mais importante nesse momento é a continuidade da pontuação, do que chegar a 3 derrotas consecutivas, né, faltando 8 jogos, seria bem pior. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui
no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Nossos apoiadores, né, tanto da Sorte GoBet quanto também da Alternative Bike Shop, e o nosso canal de cortes, com cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo para vocês conferirem. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!